Papo Tech Cast. Hoje vamos falar da atualização do V74 do MetaQuest, que está chegando com muitas novidades, com melhorias voltadas para o desempenho e usabilidade. Essa versão promete transformar a sua experiência VR. E parece também que finalmente a Meta ouviu a comunidade, trazendo correções e novidades muito esperadas. E tem mais, no MetaConnect 2025 a expectativa é grande para o anúncio de dispositivos de terceiros rodando com o Horizon OS, com marcas como Asus e Lenovo na jogada. Será essa a próxima grande inovação da Meta? Vamos descobrir no vídeo de hoje aqui no Papo Tech Cast. Papo Tech Cast. E muito obrigado para vocês que participaram do vídeo passado. Segue aqui os nossos agradecimentos. E se você que gostou e quer ver seu comentário aqui, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo para que você apareça no próximo. Papo Tech. Olá, meus amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo Tech Cast aqui no Riseverse. Nós somos os próprios desenvolvedores desse metaverso aqui, e se você curte as últimas notícias de VR e XR, você está no lugar certo. Fiquem aqui com a gente e vamos discutir aí o que aconteceu de novo nas atualizações da semana. E hoje, pessoal, vamos falar de mais novidades saindo sobre a atualização do MetaQuest V74, que vai mudar bastante coisa de como a gente usa aí os headsets da Meta, né, que é o MetaQuest 3 e 3S, e agora sim vem muita coisa boa. Tivemos aí no nosso último vídeo o pessoal falando muito mal das atualizações, e agora esse é um vídeo oposto àquele, né? Vai ser diferente, pois parece que a Meta está ouvindo a galera e trazendo muitas novidades bem legais agora. Essa atualização, pessoal, traz soluções para multitarefas, conexões com monitores externos e até modos especiais aí para quem está sempre em movimento. É um universo de possibilidades abrindo para você, pessoal. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai dividir as novidades em partes, porque tem muita coisa que a gente vai divulgar aqui para vocês. Vamos mostrar aí recursos como Web Shortcuts, DisplayPort Out, né, que é aquela coisa de saída ali que o pessoal vai poder usar, melhorias no caching e também no Quest Link, além de funções que deixam o uso do dispositivo ainda melhor no dia a dia, e também um recurso que talvez ajude a Meta com essa nova onda de bugs que tem surgido com as atualizações recentes. Então vamos começar aqui, vamos falar da primeira grande novidade, que é a chegada do Web Shortcuts na biblioteca do headset. Agora você pode colocar qualquer URL direto na sua biblioteca, transformando páginas de web em atalhos fáceis de acessar. Isso dá acesso rápido e um jeitinho que você quer para as suas páginas favoritas. Exato, e é só abrir o navegador, entrar no menu e clicar em adicionar essa página à sua biblioteca. Esse recurso elimina o uso de interface padrão do navegador, deixando tudo mais limpo e direto. Imagina só a facilidade de ter ali os seus sites preferidos sempre à mão. Além disso, o MetaQuest V74 agora permite conexões via DisplayPort Out. Com essa função, dá para ligar o seu headset a monitores e TVs por meio do USB-C DisplayPort, garantindo alta resolução e baixa latência. Isso é uma ótima notícia para quem quer criar conteúdo para streamers e que querem uma transmissão sem falhas. Sem falar, né, que as pessoas podem olhar, pensar, pô, mas usar o Quest com cabo é retrocesso, é muito ruim e tudo mais. Mas a gente sabe que esse tipo de atualização, para quem utiliza aí o headset do Quest em feiras, né, em lugares que não tem uma conexão com Wi-Fi muito boa, essa conexão através do cabo direto para uma televisão ou algum outro dispositivo que tenha suporte ao DisplayPort vai ser muito bom, porque não vai ter latência nenhuma e vai ficar aí a sua aplicação, o seu game, tudo rodar fluido ali para quando for transmitir para esses dispositivos. Essa atualização é muito boa para quem quer utilizar o seu MetaQuest para esse tipo de finalidade. Então aqui é um ponto positivo para quem pensa que usar o Quest com cabo é muito ruim. Agora vamos falar aqui de outra melhoria importante, o Wireless Casting. Com o V74, a Meta melhorou muito a confiabilidade do Cast para dispositivos como smartphones, PCs e TVs com o Google Cast. Essa atualização chega como resposta aos problemas que tinha antigamente aí com essas conexões com esses dispositivos. Sem dúvida, essa melhoria vai agradar geral que usa transmissão sem fio ali para compartilhar a experiência de VR, tá, pessoal? Agora o caching está mais acessível, sem aquelas quedas e interrupções que incomodavam, né? É uma evolução que deixa a experiência virtual ainda mais massa para todo mundo que usa. Boa, então vamos falar aqui de outra função que merece destaque. É a do menu integrado do Quest Link. Antes, quando ligado a um PC, o menu do headset sumia, deixando tudo meio limitado. Com a V74 agora, com essa atualização, o Quest Link agora tem uma bandeja que mostra rapidinho o status do dispositivo e outras opções
atualizações enquanto o link está ativo. E a gente teve problema, né, semana passada não, nessas semanas que a gente gravou junto aqui no Riseverse, porque para conectar com esse Quest Link tava uma porcaria, tava muito ruim, não conectava, desconectava, entrava e saía, tava muito ruim. E agora com essa V74 que eu, por exemplo, já tenho o PTC V74, essa atualização já meio que ajudou, porque agora tá conectando direto sem esses problemas aí. E essa mudança deixa a navegação muito mais fácil, permitindo trocar entre o ambiente do PC e o headset numa boa, tá? É um passo importante para quem usa o Quest Link em jogos e apps do PC VR, trazendo mais controle e praticidade na experiência. Tá, agora vamos falar de outra atualização que chega com tudo no V74, pessoal. É a melhoria no gerenciamento dos aplicativos 2D. Agora, quando você minimiza um aplicativo, ele fica destacado acima do menu universal, deixando mais claro quais janelas estão abertas. Essa mudança ajuda quem usa várias aplicações ao mesmo tempo, porque vai ficar aparecendo meio que o Windows ali, né? Que a gente tem ali os ícones que fica embaixo, e aí você vai passar o mouse em cima, fica aquela janelinha de um preview do programa. Pois é, agora você vai ter esse tipo de interação também no Quest ali em cima, que vai mostrar seu aplicativo minimizado. E é lógico, a gente está cada vez mais caminhando o seu Quest aí, a realidade virtual, utilizando como se fosse um computador, né? Então já tem janelas, já vai estar para minimizar as coisas. Então tá começando a caminhar cada vez mais para uma função de computador, podemos dizer assim, né? Tá bem legal, bem interessante, e é uma das novidades que tá chamando também a atenção nessa V74. E com certeza essa visibilidade extra é um ganho e tanto para quem trabalha com múltiplos apps aí, seja para navegar na web, assistir os vídeos ou fazer chamadas, tá? A organização visual fica ainda mais prática e eficiente para todo mundo, evitando aquela bagunça na hora de você trocar de tarefa, tal, aquelas janelas incomodando, ou você tem que fazer todo o malabarismo ali para você sair, entrar em um aplicativo, fechar outro e perder o que você estava fazendo. Então agora a meta, né, agora sim, com esses novos recursos a gente consegue ter uma facilidade durante a navegabilidade entre as telas e aplicativos. E tem mais, pessoal, a funcionalidade de multitarefa continua, que já estava aí nos testes, porém agora ela é oficial. Com essa opção você interage com o seu aplicativo imersivo, mesmo com janelas 2D abertas ao redor, sem precisar minimizar nada. Agora o negócio tá oficial lá, saiu do modo experimental e agora tá funcionando perfeitamente no V74. Imagina lá você assistindo séries e navegando nas redes sociais sem perder ali o time do teu game, né? Que tá rolando ali no momento. Essas melhorias, pessoal, no Seamless Multitask garante uma transmissão suave entre as atividades, deixando ali a experiência bem flexível e adaptada ali pro seu dia a dia. E agora, pessoal, para fechar com chave de ouro, a Meta no Quest V74 traz várias funções avançadas que deixam a experiência ainda melhor. Começando aí pelo Multi-Room Space, que o que seria isso, né? Agora com o headset escaneia vários cômodos de uma vez só, facilitando a configuração dos seus espaços para experiências imersivas em toda a casa. E esse tipo de recurso, pessoal, é muito interessante para quem é criador de conteúdo, porque com ele você tem mais opções e variedades de criar ambientes separados, segregados e também controlados. Cada cômodo é salvo ali separadamente, mas o processo fica bem mais simples e intuitivo, permitindo montar um ambiente virtual que se espalham por toda a sua casa. Então você vai ter agora essa flexibilidade para você colocar, você conseguir mapear vários lugares e você poder usá-los da melhor forma possível. Na matéria lá eles dão uma explicadinha melhorzinha como funciona, que parece que você vai poder escanear, por exemplo, a sua sala, aí você pausa, vai lá pro quarto, escaneia o quarto, você vai ter tudo isso, escanear a sua casa inteira praticamente, ele vai separar isso, ele vai salvar esses escaneamentos separadamente, não vai juntar ali e tal, vai separar e você ainda pode fazer outros tipos de escaneamento, atualizar e tal. É muito bacana isso aqui. E agora você vai permitir, né, que você possa trafegar pela sua casa ali sem problema nenhum, aonde você quiser. Se tiver 2 andares, talvez dê até para você fazer lá andar 1, andar 2. A gente tem que esperar aí para ver quando lançar, se tem alguma imagem ali que mostre detalhadamente como funciona. Mas para casas mais planas, é bem provável que já faça ali um mapeamento completo da sua casa. Essa função é muito legal aí para quem tem vários cômodos e quer ficar saindo da sala pro quarto, quer ficar sem precisar escanear de novo, né, o seu ambiente que você tá. Casos em outros lugares também, inclusive, porque assim, acho que você vai deixar salvo e ele vai pegar lá a latitude, longitude e aí você sempre vai ter guardado ali. Isso evita também que você fique toda hora reescaneando, né, o ambiente, isso é muito chato. É muito ruim. Bom, vamos continuar aqui que tem muita novidade aqui. O V74 agora o pessoal liberou geral aqui, né?
E outra novidade que o Ricardo pode falar com mais propriedade, mas calma aí, deixa eu falar o que é o Travel Detection. O que seria esse Travel Detection? Com essa função, o headset percebe automaticamente quando você está num veículo em movimento e sugere ativar o Travel Mode. Essa função é essencial para manter o rastreamento estável, evitando problemas causados pela aceleração. O Ricardo pode falar com propriedade porque ele está chegando de viagem agora e ele levou o Quest 3 dele para viagem. Ele pode dar uma palhinha do que aconteceu. Vai lá, Ricardo, fala aí. Então, interessante que quando você for começar a viagem, é legal que você já, antes de você começar, já deixa ele em modo avião, porque senão, quando você estiver já voando, no trajeto, pode ser que se você ligar ele sem estar ativo, pode ser que a janela não dê tempo de você ativar o modo viagem. E aí a janela fica né, no país. Passando, né? Você lá no avião e a janela lá no Rio de Janeiro, né? Ou em São Paulo. E tipo, janela que eu digo, ele atualiza, mas fica andando, né? Então é sempre bom você ficar atento, pelo menos para quem não tem essa atualização, antes de começar a viagem, deixa no modo avião. Agora, você que já vai ter essa atualização aí, pode ser, como o Rafael mencionou, que o próprio headset já vai identificar que você está em uma velocidade muito alta e já vai ativar automaticamente, evitando que você tenha problemas para poder ter acesso às janelas. E continuando aqui, pessoal, temos mais 3 aqui melhorias não tão boas, são boas, mas não tão espetaculares, que é aqui o Night Display, que ajusta melhores as cores, diminuindo a luz azul e deixando a visualização mais confortável em ambientes escuros. Tem também aqui, pessoal, para quem gosta aí de áudio, o Spatial Audio também foi melhorado e agora funciona perfeitamente em chamadas, levando a imersão sonora a outro nível. Nessa atualização aqui, parece que você vai ter uma atualização do som das janelas do lado esquerdo, tipo, se a janela tá aqui no lado esquerdo, fica maior o som aqui. As chamadas, né, no WhatsApp, que é bem, né, o Quest é bem conectado ao WhatsApp também. Vai ter uma melhoria no WhatsApp também ali, com áudio, ficou bem melhor então essa funcionalidade. O pessoal tá começando a trabalhar melhor isso é bem legal. E agora, pessoal, temos uma função aqui bem legal que a Meta fez. Eu acredito que essa função seja para ajudar nesses bugs que tem dado ultimamente na Meta e eles ficaram meio perdidos. E essa função que chegou novo, né, é o novo diálogo de Crash Report nos aplicativos, facilitando aí o reporte de problemas e ajudando a manutenção e melhoria contínua do sistema do Horizon OS da Meta. Então acredito que essa coisa aqui, eles já estão caminhando até para falhas no sistema, onde vai ter ali deu ruim aqui, ó. Vocês podem pegar e mandar para a Meta diretamente o crash que deu. Hoje a gente explorou essas principais novidades da MetaQuest V74, essa atualização que junta praticidade, inovação e melhorias significativas aí para todos os usuários do MetaQuest, e com funções avançadas como Multi-ROM Setup, Travel Detection, Night Display melhorado e Spatial Audio nas chamadas. O V74 chega como uma das atualizações mais completas do MetaQuest até agora. Essas inovações não só facilitam o uso do dia a dia, como também abrem novas possibilidades para criadores e fãs de VR, que como a gente no metaverso. Então, pessoal, com essas atualizações rolando aos poucos, fique ligado e prepare seu headset para a experiência transformadora que a V74 tá trazendo aí, dando mais novidades e trazendo melhorias para os seus quests, né? Se você tiver o Quest 3 e 3S. E para você que ficou aqui até agora e tá gostando das novidades, pessoal, e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, fica com a gente, tá? Deixa um like aí também para ajudar, para incentivar a gente aqui no canal. E aqui você sempre vai estar atualizado as informações e notícias mais quentes e mais atuais aí do mercado. É isso aí, pessoal. Também temos aí na descrição aí o grupo do WhatsApp, onde lá a gente debate muito essas notícias que estão saindo e também vai debater sobre o assunto de XR VR. Entra aí no link na descrição, tem lá Papo Tech News. Entre se você quiser debater sobre realidade virtual e saber as últimas novidades com a comunidade. A nossa comunidade lá tem bastante pessoa que ajuda você se você tiver alguma dúvida. Entre lá no link da descrição no Papo Tech News. E agora, pessoal, vamos falar sobre o MetaConnect 2025, o evento mais esperado por quem se interessa por VR, AR e todas as novidades de tecnologia. Vamos explorar cada detalhe dessa grande novidade que promete transformar a forma como interagimos com o mundo virtual. Vamos ver também os rumores, as parcerias e as inovações que estão sendo comentadas, tá? Você sabia que esse evento possui uma trajetória marcante, pessoal? Porque começando como o Oculus Connect 2014, ele evoluiu até se transformar no MetaConnect, sempre sendo palco de grandes anúncios e inovações. Agora o foco está na Meta Horizon,
e nas ferramentas que irão capacitar os desenvolvedores a criar experiências digitais surpreendentes. Este ano, a Meta optou por separar as novidades em inteligência artificial do universo XR, concentrando o Connect 2025 exclusivamente nas inovações imersivas no VR e XR. Bom, vamos debater essas mudanças e o quão isso vai impactar no nosso dia a dia e o futuro da tecnologia. Vamos trazer aqui uns rumores que a gente vê, que a gente pode imaginar deste evento que vai prometer muito em 2025. E vamos lá, eles já anunciaram a data aí para este ano, em 2025. A Meta anunciou o retorno do Meta Connect 2025 nos dias 17 e 18 de setembro, apresentando as novidades em realidade virtual aumentada e dispositivos inteligentes. Para quem ainda não conhece, este evento é a oportunidade perfeita para conhecer o que a Meta está preparando de novo para o futuro. O evento passou por diversas transformações ao longo dos anos, tá, pessoal? Começando como Oculus Connect e se tornando o maior encontro de tecnologia da Meta. Desde 2014, ele tem trazido lançamentos e inovações que inspiram em molde o futuro tecnológico, aumentando ali a experiência e expectativa de cada edição. Pois é, e nas edições anteriores, o evento apresentou novos dispositivos de VR e ferramentas que expandiram as possibilidades dos aplicativos de realidade estendida, como o Meta Quest 3S, que a gente bem soube aí que finalzinho de 2024 foi lançado. Agora, com a Meta Connect 2025, a Meta promete revelar o que há de mais recente no Meta Horizon OS, mostrando o que podemos esperar para a próxima geração de experiências digitais e virtuais. E esse ano a Meta anunciou bem cedo seu evento, tá, pessoal? Enquanto nas últimas versões ele deixava mais para o final ali do ano. Dessa vez o Mark Zuckerberg resolveu se adiantar e lançar a data do evento logo no começo. Será que esse ano teremos muitas novidades na Meta e por isso divulgaram mais cedo? Acho que ele já tem uma gama de novidades aí que eles já não podem mais segurar. E eles, como já tem a grade, eles já devem estar compartilhando, já compartilharam conosco ali a data. O Connect 2025 se dedica somente às novidades imersivas, tá, pessoal? Aumentando ali a expectativa de todos e dessa vez temos alguns rumores. Bom, falar em rumores, vamos falar sobre deles aqui. As expectativas para o evento, embora a Meta não revele muitos detalhes, as informações indicam que não veremos o lançamento de um novo headset da Meta, né, um headset Quest, este ano. O Quest 3S foi lançado da última edição, permanece, enquanto outros lançamentos do Meta Quest 4 e Meta Quest 4S estão programados só para 2026, pessoal. Mas temos muitas novidades interessantes, tá, pessoal, pela frente aí. Segundo as informações, os primeiros headsets de terceiros que usarão o Meta Quest Horizon OS podem ser apresentados nesse evento, né? Marcas como Asus, Lenovo estão aí na expectativa com produtos que podem ser direcionados tanto para jogos quanto para tarefas de produtividade. Pois é, então a gente tá vendo aí que esse ano, pessoal, pode ser que a gente não tenha lançamentos oficiais da Meta como os Quests, que a gente bem falou, porém vamos ter a parceria aí já do Horizon OS com outras empresas já sendo lançadas. Então quem sabe vamos ter aí um headset voltado realmente só para games, né? Voltado ali só para games, utilizando o Horizon OS. Então a gente tinha divulgado aí que a Asus aí com o projeto Tarion, né? Se eu não me engano. Tarius, isso, o projeto Tarius aí, que a gente divulgou no nosso vídeo anterior, pode ser que ele já dê as caras agora no evento da Meta, e também não só ele, como também a Lenovo e outras parcerias aí, que a gente tinha bem dito em outros vídeos, agora vão chegar em peso esse ano para mostrar os seus headsets logo no evento da Meta Connect. E isso é muito bom, porque vai trazer muitas novidades de outras empresas aí, e aí a gente vai ter mais concorrência no mercado, né, mais opções, em vez de só Meta ou a Apple Vision Pro, também tem o Mohan da Samsung, enfim, vai trazer essas novidades, então a gente vai ter muita surpresa esse ano, então vamos esperar aí até o final do ano para ver que tipo de headset eles vão mostrar. Futuro aqui, tá? Uma coisa que também está prevista para esse evento, tá? São os destaques ali dos Smart Glasses, né? Com os Head-Up Display, com o codinome Hypernova, tá? Esses óculos terão uma pequena tela embutida em uma das lentes para exibição e notificações e outras informações importantes, sem comprometer o design. Com preço estimado ali em torno de $1.000, o Hypernova promete ser um grande diferencial no mercado de wearables. Com tantas inovações a caminho, surge a pergunta:
como essas novidades vão impactar o mercado e a experiência dos usuários. O MetaConnect 2025 não é apenas um evento de lançamento, mas uma vitrine que aponta para a direção que a tecnologia XR e AR também seguirá nos próximos anos. Cada anúncio tem potencial de transformar a forma como vivenciamos o mundo virtual daqui para frente. E queremos agradecer aqui, pessoal, os membros do nosso canal. Muito obrigado a vocês que ajudam a incentivar esse canal aqui. Muito obrigado. E você que ainda não é inscrito aí, se inscreve no nosso canal. E se não é membro, também se torne membro para ajudar a gente a conseguir trazer mais novidades aqui para vocês que acompanham o nosso canal. Muito obrigado vocês que são membros. Então continue aí ajudando a gente. Vamos seguindo aqui para a nossa notícia, pessoal. A estratégia de separar os eventos, pessoal, das inovações de inteligência artificial e de realidade estendida mostra que a Meta está cada vez mais preocupada em separar os segmentos ali para que ela consiga dedicar, né, a audiência para cada uma das tecnologias. Mas ela demonstra para a gente que ela ainda está muito interessada nas tecnologias de realidade estendida. Olha que interessante. E essa decisão pode fortalecer ainda mais a posição da empresa, né, no mercado nesse cenário tecnológico. Além disso, as parcerias estratégicas como a que envolve a Elexotica, né, que é a empresa que desenvolve os Smart Glasses da Meta, evidenciam a convergência entre tecnologia e design. Os Smart Glasses prometem trazer mais praticidade e conectividade para o dia a dia, seja durante atividades esportivas ou um ambiente de trabalho. Estamos diante de um início de uma nova era, onde o digital se integra de forma natural ao físico. E não podemos esquecer dos desenvolvedores, tá? Porque a MetaConnect 2025 trará as ferramentas e atualizações necessárias para que eles possam criar conteúdos inovadores e transformar a interação com o mundo virtual. Essa abertura gera inúmeras oportunidades e também pode revolucionar a maneira como vivemos a tecnologia. Pessoal, e aqui a gente não podemos esquecer de mencionar sobre a Meta estar realizando a sua primeira conferência de IA de código aberto, o LlamaCon, no dia 29 de abril, e isso é super importante para desenvolvedores e entusiastas que querem ficar por dentro das últimas novidades, e a Meta tá correndo atrás aí do prejuízo que deu o DeepSeek, hein? E o mercado de IA, pessoal, a gente vê aí que tá cada vez mais agressivo, tá? Porque os concorrentes como o DeepSeek, que apareceu aí nos últimos meses, tá? O Grok 3 lá do Elon Musk, né? O Gemini e, claro, o GPT, né? O ChatGPT estão disputando cada centímetro de território, lançando inovações a todo momento, empurrando a tecnologia para novos limites. Porque a cada dia que passa, às vezes é dia, né? Nem semanas, né? A gente vê uma atualização aí do GPT, né? ChatGPT, aí aparece uma IA nova, apareceu lá o DeepSeek, aí depois veio a Alibaba, também falou que tinha uma outra IA, então a gente tá vendo uma guerra aí controlada de IA, né? E tá cada vez também mais acessível, né, o acesso a essas IAs, né? Porque tem muita IA, tem algumas IAs que a gente até que eu citei aqui, que são open source. Então é um mercado que está em constante crescimento de uma forma descontrolada, né? Então é uma coisa bem promissora aí, que IA realmente vai continuar virando ainda a notícia do momento. A iniciativa da Meta de apostar na abertura do código aberto mostra o quanto a transparência e a colaboração podem acelerar o desenvolvimento de novas ferramentas e aplicativos. Essa abertura aí que eles estão dando ajuda tanto nas startups quanto grandes empresas a criarem soluções ainda mais incríveis e eficientes, e não só empresas, né, mas também desenvolvedores autônomos em casa ali, vai estar código aberto, vai ajudar a galera a desenvolver muita coisa legal aí utilizando essa IA da Meta. E esse cenário competitivo, pessoal, só aumenta, tá? O impacto das IAs no código aberto no mercado, porque o LlamaCon não é só um evento, é também um marco que pode definir o futuro da tecnologia e mostrar também como a união de mentes criativas pode transformar o mundo da IA. Fiquem ligados, porque essa disputa promete revolucionar o mundo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui no Riseverse. Muito obrigado aí, ó, tivemos muitas novidades do V74. Se você ainda não baixou e tiver coragem lá para baixar, vai lá, utiliza aí o PTC, que ainda não saiu tão oficialmente assim, mas utiliza lá e vê se você consegue pegar boa parte dessas atualizações, que vale muito a pena aí, corrige alguns bugs, como a gente já mencionou aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Oi? Tem um ponto também. Se você baixou aí, deixe o seu feedback aí pra gente, porque pode ajudar outras pessoas também a sentirem mais segurança em fazer a atualização ou não fazerem por questão de vocês acharem outros problemas. Então, pessoal, aproveita aí, deixa aí nos comentários, né, qualquer coisa que vocês acharem
de problema ou se deu tudo jóia, deixa aí nos comentários que pode ajudar o restante da comunidade. É isso aí, pessoal. Deixa nos comentários. E esse foi mais um vídeo aqui no Papo TechCast. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Valeu, acabou! Papo TechCast.